Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai dar aí continuidade à matéria da apostila, tá? Agora a gente vai entrar numa área assim mais conhecida e que todo mundo estava esperando, né? Retomar aí os nossos conhecimentos sobre as dissertações, né? Sobre a dissertação argumentativa, na verdade, e vê-la através dos vestibulares, né? E no Enem. Então vamos lá, dissertação nos vestibulares e no Enem. A dissertação é um texto escrito em prosa cujo objetivo é expor um tema, explicá-lo ou informar sobre ele. Nos casos em que é necessário que o autor apresente e defenda um ponto de vista, tese, essa produção é chamada de texto dissertativo argumentativo, como a gente já sabe. Em vestibulares que solicitam a produção de um texto dissertativo argumentativo, é necessário estar atento para escrever apenas um texto opinativo, diferentemente de um artigo de opinião, que é um texto de caráter opinativo e, portanto, proporciona mais espaço para argumentação. O texto dissertativo precisa apresentar qualidade e embasamento nos argumentos. Então, assim, num texto opinativo, como o artigo de opinião, você pode escrever o que você quiser, independente de você. Você não precisa estar preocupado do que você está escrevendo, está convencendo o leitor ou não. Apesar de quando a gente escreve algo que é a nossa opinião, mal ou bem, a gente tenta fazer os outros, né, concordarem com a gente um pouco, né? Mas o texto dissertativo argumentativo não, ele precisa. A questão é a qualidade e o embasamento dos argumentos. Então, tudo que você coloca não pode ser apenas uma opinião sua brevemente. Tem que ter embasamento, tá? Então, a gente entende, né, aqui que tese é o ponto de vista do autor do texto em relação ao tema e deve sempre ser embasada com dados e informações concretas, provenientes de livros, estudos, pesquisas, etc. Veja a seguir alguns tipos de argumento que podem ser utilizados em texto dissertativo. Dados estatísticos, né, que é a apresentação de dados resultantes de estudos e pesquisas para embasar a argumentação, como as informações falsas têm 70% mais chances de viralizar que as notícias verdadeiras e alcançam muito mais gente. A conclusão é do maior estudo já realizado sobre a disseminação de notícias falsas na internet, realizado por cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, sigla em inglês, dos Estados Unidos. Ali a gente tem uma pesquisa, né? A gente tem a fonte da pesquisa, né? Quem foi que fez. Então, tudo legitimado, tudo bonitinho como um dado estatístico a fim de configurar esse embasamento da tese. Além disso, nós temos a exemplificação, que é a inserção de algum fato ou acontecimento que embasa o tema abordado, né? Esses dados e fatos, portanto, destacam-se entre outros que permeiam uma mesma ideia. Então, sendo assim, a herança segregacionista de frequência às salas cinematográficas e demais plataformas de exibição impede a construção de um capital cultural em parte da população do país, prejudicando sua democratização. Um exemplo disso é o relato da autora Carolina Maria de Jesus em seu livro Quarto de Despejo, no qual ela conta que, por residir na periferia, o dinheiro que seus filhos gastariam para assistir aos longas no cinema não seria suficiente nem para pagar seus deslocamentos. Então, aqui a gente já tem uma ideia sendo apresentada e uma exemplificação, né, algo que pode embasar essa argumentação, né, e exemplificá-la mesmo, tá? Informações históricas, né, o que a gente sabe bem aí que são elementos que são usados mesmo na nossa dissertação argumentativa, né, que basicamente é a apresentação de momento ou acontecimento relacionado direta ou indiretamente ao tema abordado. Então, olha lá, no dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde recebeu um alerta a respeito de casos de pneumonia ocorrendo na cidade de Wuhan, na China. Em 7 de janeiro de 2020, identificou-se o vírus causador da doença, uma nova cepa de coronavírus. Esse vírus foi chamado inicialmente de 2019 CoV e posteriormente de SARS-CoV-2. Algo que aconteceu, né? Que a gente sabe que aconteceu, então acaba, né? Um dado histórico, acaba sendo histórico, né? O que a gente está vivendo agora. Assim como se a gente usasse qualquer outro momento da história para embasar opiniões que a gente tem sobre determinados assuntos. Além disso, argumentos de autoridade, né, que são menções a dados, estudos ou declarações de especialistas e instituições.
Então, olha lá, de acordo com a OMS, os sintomas iniciais de algumas pessoas infectadas com a Covid-19 podem ser muito leves, por isso é necessário seguir as instruções sobre como vestir, tirar e descartar máscaras. Então, a gente tem aqui uma autoridade no assunto, que é a Organização Mundial da Saúde, em que ela revela uma informação sobre como, né, proceder aqui em caso de pessoas infectadas. Tá? Então, o uso de argumentos de autoridade é quando tem realmente ou uma pessoa, ou uma instituição, ou algumas declarações de especialistas sobre aquela informação que você está falando, né? Sobre o assunto que está sendo dito, tá? Analogias e comparações, né? Essa aproximação e comparação de duas realidades que apresentam alguma semelhança ou diferença entre si. Então, olha lá, ao contrário da Europa, onde vimos uma queda substancial em vários países e agora estamos diante, de uma nova subida. O Brasil se manteve em um platô eterno e consideravelmente elevado, com variações regionais significativas. Bom, eu acho que eu li mal, peraí. Ao contrário da Europa, onde vimos uma queda substancial em vários países e agora estamos diante de uma nova subida, o Brasil se manteve em um platô eterno e consideravelmente elevado, com variações regionais significativas. Então, a gente, né, tem a comparação da Europa e do Brasil, né? Uma questão ali sobre a subida e a descida de variações regionais, tá? Um consenso, né, que são afirmações tidas como verdadeiras pela sociedade ou pela coletividade, né? No entanto, não devem ser inseridas como informações vagas ou imprecisas. Então, educação é o alicerce do desenvolvimento de uma nação, né? São frases chaves, vamos dizer assim, né, que a gente conhece e tal. E elas, assim, ditas assim, brevemente e vagamente, não têm o seu teor argumentativo sendo embasado. Não ajuda a embasar nada, tá? Você só consegue embasar e justificar, fundamentar a sua argumentação através de elementos que são legitimados. Então, para isso, se você usar o dado estatístico, você tem que dizer a fonte do dado. Se você for usar um exemplo, tem que ser um exemplo considerável, né, que as pessoas conheçam e que tenha um fundamento lógico. Se você vai usar um consenso, uma frase dessa assim, solta, né, pode te ajudar como pode te atrapalhar. Então, tem que tomar cuidado com isso. E também a citação das autoridades, né? Tudo isso, todas as informações que são usadas sempre têm que ser legitimadas. Você tem que dizer quem falou, de onde veio, por que veio, talvez, né? Para que o seu texto tenha maior credibilidade, tá? A ponto de argumentação, tá? Além disso, raciocínio lógico, né, também chamado de relação de causa e consequência, que explicita uma conexão lógica entre o tema abordado, os argumentos apresentados e suas conclusões. O advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio de controle de dados representa um enorme desafio. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Aqui a gente pode ver a todo momento que uma informação sempre mantém com a próxima uma relação de causa e consequência, uma ordem lógica dos fatos, né? Se a internet possibilitou um avanço das formas de comunicação, isso foi algo bom, porém, a venda de dados particulares se tornou um problema. Então, apesar de haver esforços para isso, né, essa prática, esse combate à manipulação de dados, né, tem desafios, tá? Então, sempre uma relação de causa e consequência. Além disso, uma enumeração, um tipo de listagem que apresenta uma sequência de fatos. Então, é lá. Em primeiro lugar, é válido frisar que o cinema dialoga com uma elementar necessidade social e, consequentemente, não pode ser deixado em segundo plano. Em segundo lugar, é oportuno comentar que o cenário do cinema supracitado remete ao que defende, o arcabouço jurídico do país. Aqui, na verdade, esses pontos aqui, a gente pode dizer que esse seria um primeiro
parágrafo de argumentação e esse seria um segundo, né? Porque é uma enumeração dos fatos, basicamente, né? Quando você argumenta em um, argumento no outro, você acaba apresentando uma enumeração, tá? Então, bom, a gente pode construir uma argumentação boa com estes elementos, né? Uma argumentação embasada, legitimada, fundamentada, né? A partir da exemplificação, das informações históricas, do argumento de autoridade, das analogias, do consenso, raciocínio lógico e enumeração, tá bom? Agora a gente vai para o passo a passo para construir a argumentação. Nas propostas de produção de texto dos vestibulares, é comum que haja a apresentação de um tema geral que permite vários desdobramentos, de modo que é preciso escolher um ponto de vista para defender. Esse processo é chamado de recorte temático. Para isso, a gente tem que se ligar muito na questão do eixo temático. Então, a gente tem que saber muito sobre o eixo temático. Quais são os eixos temáticos que mais caem no Enem? Saúde pública, educação, violência e assim por diante. Então, saber sobre diferenças sociais são eixos temáticos que a gente tem que se preocupar, né? Que são elementos que causam a emissão de uma proposta, né? Que pedem uma proposta de intervenção, por isso que o Enem usa, né? Estrutura do texto dissertativo. Então, após o recorte temático, é preciso se preparar para escrever o texto dissertativo argumentativo, de acordo com a sua estrutura. Então, atente para cada parte do esquema a seguir. A dissertação ela é composta por uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A partir disso, na introdução, a gente apresenta o recorte temático, né? E a tese a ser defendida. Então, na introdução, a gente tem uma contextualização e um direcionamento, né? Que vocês já estudaram bem isso. No desenvolvimento, a gente apresenta, né, a defesa da tese, né, por meio de argumentos concretos. Então, a gente pode apresentar o argumento 1, 2 e 3, você pode botar só 2, dependendo do tema, pode ser 1 e você transformar em 2, vai dependendo muito do que você traz para a gente, tá? E a conclusão, basicamente, é uma retomada de tudo que foi dito logo da tese, porque a tese você desenvolve aqui no desenvolvimento e fundamenta, né? E a conclusão você retoma a tese. Ou seja, basicamente tudo que você falou durante o texto. E fecha ele. Quer dizer, e fecha-o, né? A gente sabe que no Enem, aqui a gente tem a proposta de intervenção, né? Em que a gente tem que botar lá, tal, aquelas informações todas. É importante ressaltar que a conclusão da dissertação pode consistir na reafirmação da tese mais considerações finais. Então, você pode reafirmar a tese e só dar umas considerações, isso não deveria acontecer, algo deve ser feito e blá. Ou você pode reafirmar a tese novamente e dar uma proposta de intervenção, que é o caso do que o Enem cobra, né? Para saber como concluir o texto, é essencial prestar atenção à proposta solicitada no enunciado. Tá? Então, lá. O que é possível fazer e o que se deve evitar, né? Agora eu não sei se eu leio aqui, se eu leio aqui. Depois eu leio quanto à linguagem. Então, vamos lá. O que é possível fazer? Na introdução, apresentar uma declaração factual sobre o tema ou recorte do tema. Levantar uma hipótese, um pressuposto, né, a respeito do tema. E elaborar um questionamento a respeito do tema, mas respondê-lo no corpo do texto. Isso aqui é muito para aquelas pessoas que colocam perguntas diretas na introdução e falam assim, professora, tem problema colocar a resposta direta? Não, pergunta direta? Não, não tem problema nenhum. A questão é, você vai responder ao longo do texto? Se você responder, não tem problema. Agora, se for uma pergunta em que no texto você não apresenta a resposta, não vai ter sentido. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, elaborar um questionamento, né, a respeito do tema, mas respondê-lo no corpo do texto. No desenvolvimento, o que tem que haver? Tem que diversificar os tipos de argumento, articular os argumentos por meio de operadores argumentativos. Operadores argumentativos são as conjunções, os elementos conjuntivos, né? As locuções conjuntivas e assim por diante, tá? Aqueles elementos de enumeração em primeiro lugar, em segundo lugar, né? Inicialmente, de ordem, né? Inicialmente, além disso, e aí depois de soma e tal, depende do que vocês quiserem usar,
tá? E do que for ali a sua discussão, né? Também tem isso. E na conclusão, o que acontece, né? Você retoma a tese e reafirma a tese, né? Então, se você disse que algo é ruim, na conclusão você vai mostrar. Então, visto todos os argumentos acima, pode-se perceber, nós não, pode-se perceber que tais problemas realmente evidenciam um grande problema, lá. Ponto. A partir disso, não. Então, você pode retomar e reafirmar, tá? E, além disso, propor uma solução ou fazer uma proposta de intervenção, tá? Propor uma solução é só você falar assim, algo tem que acontecer, ponto final. Agora, propor uma intervenção, apresentar uma proposta de intervenção, aí o negócio é diferente, tá? Aí aqui é onde apresentam aqueles elementos bonitinhos, quem, fazer o quê, como, qual a finalidade da ação e um detalhamento aí para essa ação toda, tá? Agora, o que se deve evitar, né, nessa construção aí do texto dissertativo argumentativo? Na introdução, abordar uma ideia geral que não se relaciona ao texto como um todo, uso de ideias totalmente diferentes, ou seja, você não pode fugir ao tema. Iniciar a introdução com as mesmas palavras do título, não é bom mesmo, também. Copiar trechos dos textos que constam na coletânea, independente de serem inseridos na introdução, no desenvolvimento ou na conclusão. Ou seja, não copiar dados não, dados até pode, mas trechos do texto motivador, tá? Porque aí o seu texto vai se configurar como cópia do texto motivador e isso vai, dependendo, se você copiar muito, pode zerar seu texto, e se você copiar partes significativas, isso pode configurar como um texto totalmente copiado e você não vai ter uma nota satisfatória, tá? No desenvolvimento, desviar o foco do assunto principal, então tem que tomar cuidado com o tangenciamento mais uma vez, empregar exemplos excessivos ou fora de contexto, a gente tem que tomar cuidado com informações que têm a ver com o assunto, mas não com o tema, tá? É isso aí que está falando de fora de contexto. E exemplos demais, um texto com muito exemplo não é um texto dissertativo argumentativo, é um texto mais expositivo. Então, isso caminha aí para uma fuga da tipologia textual, então tem que tomar muito cuidado também. Repetir argumentos. É sempre bom você ter ponto de vista diferente, ou, na verdade, um ponto de vista, mas de informações diferentes, tá? Sempre apresentar um campo bom de argumentação, de ideias e assim por diante. E na conclusão, não retomar o que foi mencionado ao longo do texto, tá? Incluir expressões como concluindo, em resumo, terminando. Não use essas expressões, pelo amor de Jesus. Usem elementos coesivos, operadores argumentativos, tá? E agora, para terminar, quanto à linguagem, as propostas de produção de texto geralmente indicam que a dissertação deve ser escrita em linguagem formal. Isso significa dizer que o candidato deve apresentar domínio sobre padrões gramaticais da língua, como concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal, estruturas sintáticas e ortografia. O que não deve ser utilizado: chavões, clichês e frases feitas como no mundo em que vivemos, é preciso se conscientizar sobre, a população precisa se conscientizar, a natureza deve ser preservada, o ser humano deve parar de fazer guerras. Isso é frase clichê, né? Não tem credibilidade nenhuma. Então, é muito bom que vocês evitem esse tipo de construção, tá? Gírias ou expressões informais, né? Como tipo assim, tipo isso. A gente tem que lembrar que é um texto formal, então qualquer tipo de qualquer tipo de elemento da oralidade, da coloquialidade não cabe ali, tá? Provérbios e ditados populares, como a pressa é inimiga da perfeição, cada macaco um salgalho e a esperança é a última que morre, a não ser que sirvam de ilustração para argumentação, né? Ou estejam muito bem relacionados ao que é proposto, ou mesmo façam parte da proposta da análise, tá? Se não houver nenhum desses casos, não usem esses provérbios, tá? Ideias falsas, consideradas verdades universais pelo senso comum, pois foram muito repetidas ao longo dos anos e podem indicar preconceito ou depreciação de determinada classe, como políticos são corruptos, mulheres são o sexo frágil, homens devem ser os provedores da família, pessoas pobres falam errado, e etc. Cuidado com informações do senso comum. Vocês têm que mostrar que vocês não são do senso comum, tá? É para isso que serve esse texto aí.
Posicionamento que evidencie generalizações inapropriadas, como as pessoas nunca estão satisfeitas, todos querem um amor, ninguém gosta de estar sozinho e etc. Repetição de palavras que pode ser evitada por meio de emprego de sinônimos, expressões referenciais, pronomes, advérbios de retomada, elipses, etc. Ou seja, tomem cuidado com a repetição de elementos, tá? Usem sempre sinônimos. Uso de segunda pessoa, como você pode imaginar, tu podes, etc. Também é recomendável evitar a primeira pessoa, eu e nós, como eu acho que, a meu ver, na minha opinião. Deve-se optar majoritariamente pela terceira pessoa, né? Sabe-se, nota-se que imprime maior objetividade ao texto e impessoalidade também, tá? E evitar coloquialidades e abreviações de palavras, né? Como a gente, tem que aprender, pra, você, VC, né? E etc. Bom, nada do que a gente já não conheça, tá? Mas para a gente retomar aí os nossos conhecimentos sobre a dissertação argumentativa em questão do vestibular no Enem, tá bom? Beijos, meninos, e até a próxima.